será que a ansiedade é boa ou ruim? Oi, eu sou Ana Carolina Schmidt, eu sou psicóloga e o meu maior objetivo enquanto profissional da psicologia é ajudar mulheres a lidar melhor com as suas ansiedades e os seus medos, buscando encontrar e ser a melhor versão possível de si mesma. Eu espero que esse vídeo possa auxiliar você aí nesse caminhar também. E nessa busca, do meu objetivo, eu tenho buscado a todo momento, estudos, desenvolver, me aperfeiçoar, formações, pós-graduações, e atualmente eu sou formada em Gestalt Terapia, que é uma abordagem dentro da psicologia, e também tenho pós-graduação em tratamento dos transtornos de ansiedade, síndrome do pânico e nos transtornos alimentares e obesidade. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho, então, dessa diferença, pra gente entender um pouquinho melhor o que é de fato a ansiedade e como é que a gente pode entender se ela é boa ou ruim, A gente pode começar a entender que a principal questão é que todo mundo tem ansiedade. Como assim, Ana? Todo mundo? Todo mundo, 100% das pessoas têm ansiedade. Ansiedade é essa defesa, de alguma forma, natural que a gente tem, enquanto seres humanos. Os animaizinhos, por exemplo, não sentem ansiedade, o que eles sentem é medo, e essa é uma das questões que a gente pode começar a entender um pouquinho mais. Então, para exemplificar, para ficar um pouco mais didático, mais fácil de entender, quando a gente sente medo, ou quando a gente, por exemplo, vê de soslaio algo se mexendo, e que pode parecer no chão, rastejando, e que pode parecer, por exemplo, uma cobra ali, algo nesse sentido, a gente sente medo. O nosso corpo todo reage com medo, A gente tem todas as sensações fisiológicas ali dessa emoção que é o medo. Então, é algo que tá ali, que acontece. Já a ansiedade faz a gente sentir esse medo, essas sensações fisiológicas do medo, sem necessariamente ter um objeto ali que nos traga essa emoção medo. Então, como assim? Vamos tentar usar um exemplo um pouco parecido. Vamos supor que eu vá viajar, vá para uma casa de campo, e nessa casa de campo, é um campo, Então vai ter mato em volta, floresta, enfim, e eu imagine que talvez lá, quem sabe, possa entrar uma cobra na casa, e isso comece a me gerar sensações de medo, comece a ficar com medo de possivelmente ter cobras ou entrar uma cobra lá na casa que eu vou estar. Isso é ansiedade porque a gente não tá naquele momento, A gente nem tá na casa, nem viu a cobra, Então, assim, é um medo que antecede esse momento, ou seja, assim, não tem um perigo ali exato naquele momento, mas eu imagino que possa haver um perigo. Deu para entender mais ou menos? A gente entendendo um pouquinho dessa diferença, também dá para começar a pensar assim, tá, mas então que tipo de ansiedade pode realmente ser positivo? O que a gente considera como uma ansiedade boa? Porque sim, a ansiedade pode ser muito positiva, muito boa pra gente. A ansiedade boa ou positiva, natural, a gente pode chamar assim também, é aquela em que a gente vai a gente vai sentir a ansiedade, mas a gente vai utilizar ela a nosso favor, vamos dizer assim, ela é nossa amiga, Ela colabora com a gente. Em que sentido? Por exemplo, se eu tenho uma apresentação para fazer, se eu tenho uma prova, se eu tenho um encontro, por exemplo. Então, essas situações naturalmente podem nos trazer, a sensação de ansiedade, e a gente pode compreender que é uma ansiedade natural, Natural por quê? Porque ela vai nos preparar para aquele momento, vai nos preparar para aquela apresentação, vai nos preparar para aquele encontro, por exemplo. E como assim nos preparar, pensando numa apresentação, por exemplo, eu posso imaginar, ou seja, não aconteceu, estou imaginando que na minha apresentação, talvez alguém pergunte sobre tal coisa para mim, ou me faça tal pergunta. Eu já, antes de ter o momento da apresentação, vou fazer o quê? Vou fazer um movimento de preparo. Se eu acho que alguém vai me perguntar isso, então eu já vou preparada
para saber responder tal coisa. Ou então no encontro, por exemplo, e se a pessoa não for? E se a pessoa se atrasar, né? Ou enfim, ou se a gente tiver que mudar o local do encontro e não ser mais naquele mesmo local. Então, esses pensamentos, por mais que gerem uma angústia, uma sensação um pouco angustiante, mas nos preparam para a gente ter uma atitude, né? Ou atitude não, mas a gente se preparar mesmo para possíveis problemas que tenham no meio do caminho, né? E aí eu já sei, e se não der para ser nesse local do encontro, então eu já vou pensar nesse. Se a pessoa disser que não pode nesse dia, eu já remarco para outro dia. Então, assim, a gente vai possibilitando com a ansiedade se preparar para situações e se preparar para mudanças de rota nessas situações, né? Então dá pra gente entender que a ansiedade positiva é isso, é a gente sentir a ansiedade que não é gostosa de sentir, muitas vezes, mas que vai nos preparar para algo. E a gente vai estar mais... a gente vai se sentir mais preparado, né? Assim, a gente vai estar mais tranquilo para viver aquele momento. Olhando, né, para essas situações, dá pra gente também entender, né, provavelmente vocês já ouviram falar, que a ansiedade é como se a pessoa não estivesse vivendo no momento presente e estivesse vivendo, né, no futuro. E é um pouquinho disso, né, tem a ver com isso sim. Inclusive, a abordagem que eu trabalho dentro da clínica, no meu atendimento, né, que é a Gestalt terapia, ela trabalha muito com esse resgate, justamente com o resgate de trazer a pessoa de volta para vivenciar o momento presente, né? Então, sim, é uma abordagem muito positiva para lidar e para trabalhar a ansiedade, né? E, ok, a gente foi pensando um pouquinho no que é a ansiedade, a diferença entre medo e ansiedade, o que é a ansiedade dita normal, né, natural, ou aquela que não é tão legal. E aí, assim, como que a gente diferencia, então? O que a ansiedade normal, natural, a gente já conseguiu identificar. Mas o que seria, então, a ansiedade que foge desse natural, que vai além, que excede? Justamente quando a gente vai falar de ansiedade que é patológica, ou que é essa que excede, que é além desse natural, a gente vai estar falando de uma ansiedade que é desproporcional, que é muito intensa, ou assim, que é muito frequente. Então, sempre esses excessos têm a ver com esse prejuízo, né? Tem a ver com excesso e tem a ver com prejuízo. Então, quando todo dia eu tô ansiosa com alguma situação, ou quando pequenas coisinhas do meu dia a dia, mesmo aquelas que eu até faço, sei lá, quase todo dia, começam a me deixar ansiosa, liga um sinal de alerta, né? Quando eu começo a perder o sono por alguma situação, que às vezes nem é uma situação, né, tão grande, digamos assim, ou tão diferente, é uma situação corriqueira ali pra mim, ou então, quando eu começo a perceber que eu fico muito mal do estômago, né, que é algo bem natural também de acontecer, esses sintomas é o nosso corpo dando sinais de que alguma coisa não tá muito legal, né, de que alguma coisa tá excedendo aquele natural ali. Então, quando você identificar esse excesso, esse além, né, ou quando você identificar que você está tendo muito prejuízo com essa ansiedade, como você pode identificar isso, né? Além dos sintomas, você pode pensar assim: eu tô deixando de fazer alguma coisa por conta dessa ansiedade, ou por medo de ficar ansioso com tal situação? Tô deixando de sair, por exemplo, porque eu tô, né, eu fico com medo, fico com receio de ter alguma coisa lá que vai me deixar nervoso ou desconcertado, e aí eu, inclusive, deixo de fazer aquilo, mesmo que era algo que eu gostava. Então, esses são sinais de alerta pra gente ficar atento de que essa ansiedade pode não estar sendo mais aquela amiga, aquela preparadora, né, para um momento, e pode estar realmente sendo disfuncional, prejudicial para você. E o mais importante quando você identificar isso é que você faça, né, busque uma ajuda profissional. Ajuda profissional que pode ser tanto do psicólogo quanto do psiquiatra, por exemplo. Esses dois profissionais, eles vão ser sempre muito complementares, né? Então, assim, o psiquiatra geralmente vai te ajudar um pouco mais no sentido
né, de te ofertar ali uma medicação que vai te possibilitar amenizar aqueles sintomas para que você possa lidar melhor, né, com eles. E o psicólogo justamente vai fazer esse papel de te auxiliar a encontrar recursos, formas, estratégias de você lidar melhor com as situações, de você conseguir conviver, né, de uma forma mais tranquila com essa ansiedade, de uma forma mais leve, de uma forma um pouco mais saudável, quase que assim, transformando aos pouquinhos essa ansiedade excessiva em algo positivo, né, em uma ansiedade positiva, que é aquela que todo mundo tem. Então, né, já fica a dica para você, se puder, com certeza, busque fazer terapia, é algo muito positivo, muito pode te ajudar demais, assim, principalmente se você identificar que existe uma ansiedade que está sendo mais exacerbada e que está sendo excessiva. E eu vou deixar aqui embaixo também, para te ajudar nesse processo, um e-book que eu tenho totalmente gratuito. O nome do e-book é Entendendo a Ansiedade e que vai te ajudar a compreender um pouquinho melhor também essa ansiedade. E tem algumas estratégias nesse e-book, algumas ferramentas que podem te ajudar a começar a lidar mais com isso. Então, é isso. Espero que tenha te ajudado, que esse vídeo tenha atingido um pouquinho do meu propósito, né? Que é ajudar aí pessoas com ansiedade. E se você tiver interesse, claro, fica à disposição aí para me procurar nas redes sociais, no Instagram, @anaschmidt.psi. Até uma próxima!